Você já parou para pensar que as coisas na sua vida e que as suas crenças têm o tamanho que você decide dar para elas? E o que isso tem a ver com a sua vida profissional e financeira? Eu sou a Marcela Merli, idealizadora do projeto Psicólogos Prósperos, e é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. E fica comigo até o final porque tem exercício. Vamos? Tudo começa com uma decisão. A sua decisão do que você vai fazer para a sua vida, do que você quer para ela. E quando eu falo em decisão, para algumas pessoas parece algo que, como é que eu posso falar? Parece algo alheio, né? Mas quando a gente escolhe algo para a nossa vida, a gente coloca a nossa energia naquilo para que a gente possa olhar e decidir como e quando a gente vai fazer aquilo acontecer. Então tem situações que a gente pega e a gente deixa de escolher para não se responsabilizar inconscientemente por aquilo que vai acontecer na nossa vida. Só que com isso a gente só adia os nossos projetos, os nossos planos, e isso traz muita frustração. E sem perceber, a gente deixa que as nossas crenças atuem ao invés de nós, como adulto saudável, atuemos para fazer a transformação que a gente quer para a nossa vida, seja em qual área for. Aqui eu foco mais na questão profissional e financeira, porque é o objetivo do canal, mas se você mudar isso, você consegue aplicar isso em qualquer outro aspecto da tua vida que esteja empacado. Eu cresci ouvindo dos meus avós que a flor que você cuida no seu jardim é a que cresce mais e a que floresce mais bonita. E quando a gente coloca a nossa atenção no que a gente quer, a gente está cuidando dessa flor. Só que às vezes, ao invés de cuidar da flor no jardim, a gente está cuidando da erva daninha. Já parou para pensar nisso? E essa erva daninha, ou como a Lavínia minha filha, quando ela era pequenininha e a gente ia limpar o jardim, ela chamava de erva danadinha. Porque às vezes, para poder cuidar das flores, adubar, o adubo penetrava na terra e a raiz da erva daninha que estava lá acabava absorvendo aquele adubo e vindo também para a superfície. Só que a erva daninha, ela parece crescer muito mais do que as próprias plantas. E aí eu te pergunto, sabendo disso, por que você cultiva a erva daninha ao invés de cultivar a flor? E aí você pode falar, Marcela, mas você acabou de falar que quando você cuidava das flores do seu jardim, as ervas daninhas cresciam. Na verdade, fazendo um paralelo com as nossas crenças, as ervas daninhas, elas surgiam porque a raiz delas estava ali na terra. Então, se você pensar que a raiz da erva daninha é essa crença limitante que está no seu inconsciente, quando você cuida da sua flor, a crença surge e te dá a oportunidade de você lidar com ela e transformá-la. Então não é algo ruim que acontece, porque aí eu olho e eu escolho o que eu vou fazer com aquilo. E até fazendo ainda essa metáfora, eu lembro que muitas vezes tinha uma erva danadinha lá no jardim de casa, que ela dava umas batatinhas minúsculas e elas se espalhavam como ramas, fazia outra batatinha fazendo assim. E quando às vezes puxava uma batatinha, vinha um teco da rama, quebrava, aí eu procurava outra e ia tirando, porque não adiantava só tirar a batatinha. Eu tinha que olhar o máximo do que tinha ali dentro daquela terra para evitar que essa erva nascesse de novo e que não não ofuscasse a beleza das minhas flores. E quando você começa a entender que você puxa uma crença do teu inconsciente que veio a partir de algo que você estava colocando sua energia para o seu projeto, para o seu empreendimento acontecer, você consegue removê-la e evitar que ela volte. E aí você pode pensar assim, mas aí cresce de novo. Só que não vai crescer exatamente uma batatinha igual àquela que eu tirei daquela erva daninha. Vai crescer outra
que tem alguma relação ali e que eu posso tirar também, olhar para ela e ver o que eu posso aprender com ela e o que eu vou fazer com ela. Isso faz sentido para você? E antes que eu me esqueça, se você não sabe o que são crenças limitantes, porque eu já fui falando um monte de coisa, eu vou deixar aqui no card um link de um vídeo que eu explico detalhadamente o que é que são as crenças e como é que elas atuam na nossa vida. E é importante a gente entender isso para poder gerar essa mudança. E quanto mais você coloca a sua energia nas crenças, mais elas crescem e mais elas atrapalham a sua vida profissional e financeira. E eu falo isso porque eu já vivi isso na minha própria pele, só que eu não entendia o que acontecia. E profissionalmente falando, eu lembro de quando eu tinha poucos clientes na clínica e eu trabalhava muito, né? E eu tinha muita dificuldade, tudo acontecia com muito esforço para trazer poucos clientes. E o que eu tinha de retorno financeiro mal pagava as minhas contas. E era uma época que tudo que me falassem para eu fazer, eu fazia. Se falassem, Marcela, você tem que aprender a virar pirueta porque é isso que vai trazer cliente, eu fazia. Só que eu não entendia o porquê que era tão dificultoso para que as coisas acontecessem na minha vida, e de outros colegas eu via que era muito fácil. E quando eu entendi o que eram as crenças, como é que elas funcionavam, eu comecei a ter a percepção delas atuando no meu dia a dia. Então, às vezes, eu estava lá no consultório esperando o cliente vir, fazendo e-mail, falando do meu trabalho, escrevendo no meu blog e nada acontecia. Eu comecei a observar quais pensamentos estavam por trás disso e que até então eu não tinha consciência. E é isso que a gente não tem consciência que acaba formatando a nossa realidade. Porque é isso que está no nosso foco, que é o que é mais poderoso. E para isso tem outro vídeo que eu vou deixar para vocês falando sobre foco, que é outra coisa que é fascinante quando a gente começa a entender por que nossa vida vai emperrando. E eu já ouvi de diversos clientes em supervisão, consultoria ou mesmo na psicoterapia, eles contando histórias que confirmam a veracidade das crenças, que é o famoso viés confirmatório, que também tem outro vídeo aqui no canal. E o viés confirmatório, resumidamente, é aquela coisa que vem para dizer que você está certa. Se eu contestar a sua crença, né, você vai olhar e vai dizer para mim que assim, não, mas olha, isso acontece de verdade, e você vai começar a me contar o porquê disso. Vou pegar um exemplo da psicologia clínica, que é assim, que a primeira coisa que os clientes cortam quando a vida financeira deles aperta é a terapia. E aí vai ter muita gente que vai olhar e vai falar, ah, mas é isso mesmo, porque olha, comigo sempre acontece isso, o cliente vem e fala que vai parar a terapia porque está sem dinheiro. E o viés confirmatório vem para mostrar isso. E aí eu te pergunto, né, você quer estar certo ou você quer prosperar, você quer alavancar o seu empreendimento? Independente de qual área você trabalha, mas que as coisas vão emperrando. Quando eu entendi que eu não queria estar certa, que esse tal do viés confirmatório vinha para mostrar que eu estava certa, mas que não me levava para onde eu queria, foi mais uma coisa que eu agreguei para entender como as crenças funcionavam e como elas estavam afetando minha realidade. Até aqui faz sentido para vocês? Mas voltando para o ponto da partida que eu comecei falando da escolha ou da decisão, quando você escolhe ressignificar as suas crenças, elas já começaram a perder o lugar de destaque que elas tinham e perder a força. E você tem a possibilidade de transformá-las. Parece que é tudo muito uma linha reta, né, cronológica, mas não é assim. A gente vai fazendo isso tudo junto e misturado. E foi isso que aconteceu comigo e com outras empreendedoras que eu tive a oportunidade de trabalhar, porque à medida que a gente foi identificando essas crenças e ao mesmo tempo auxiliando com que elas fizessem o empreendimento acontecer e saindo dessa necessidade de estar certa, de provar algo para alguém, que muitas vezes a gente faz isso sem perceber, a energia vai se dissipando.
E outra coisa importante que eu vejo nesse processo é que antes da gente olhar para a parte prática do nosso negócio, é preciso cuidar das emoções. Porque quando a gente cuida das emoções, a gente consegue transformar aquilo que está acontecendo na nossa realidade. Eu não sei se vocês já ouviram aquela frase de que o nosso mundo interno molda o nosso mundo externo. E quando eu começo a olhar para as minhas emoções, eu começo a trazer isso para a minha realidade e transformar aquilo que está fora, porque se eu cuido do que está dentro, o entorno vai respondendo dessa maneira. E usando a metáfora do jardim, a cada raiz, cada batatinha da erva danadinha que eu vou tirando, tem mais espaço para as minhas flores crescerem mais saudáveis. E agora eu convido você para a gente fazer um exercício já para ajudar a transformar tudo isso, até porque eu gosto de trazer essa parte, fazer dessa forma, porque eu ficava pensando às vezes quando eu assistia vídeos, procurando respostas para as minhas inquietações, para os meus questionamentos, que a pessoa falava tudo e eu falava, tá, e agora eu faço o que com isso mesmo? Então agora nós vamos fazer algo com isso para poder transformar. Se for possível, se senta de maneira confortável, num lugar tranquilo, avisa as crianças, avisa o maridão, avisa quem mora com você que agora você vai ter o seu momento. Se conecta com a tua respiração, nesse primeiro momento observando como é que você se sente, se a sua respiração está curta, devagar, rápida, longa, e vá fazendo esse simples reconhecimento, sem a necessidade de alterar sua transformação, sua respiração na marra. Simplesmente respire e sinta o ar entrando e saindo. Se for confortável, solte o ar pela boca ou pelo nariz. A ideia é que você se sinta o mais confortável possível. Observe à medida que você respira os seus pensamentos, qual é a velocidade deles, se tem algum pensamento que se repete e que você não tinha tomado consciência. E agora você é uma espectadora de si mesma. Apenas se observe sem julgar, sem se criticar. Inclusive, se surgir alguma crítica ou autocrítica, tente identificar de quem é essa fala, quem costumava falar isso para você de repente na sua infância ou mesmo na sua vida adulta, te invalidando ou desvalorizando. E agora você vai observar o teu corpo, se existem pontos de tensão, pontos de dor. Se houver, leve a sua atenção para esse ponto ou para esses pontos. Se for mais de um ponto, você pode escolher o ponto que está mais evidente. E imagine sua respiração chegando até este ponto. E vai soltando o ar devagar, tornando a sua respiração profunda aos poucos. E cada vez que você inspira o ar, você expande essa região que está mais presente ou que tem esse ponto de tensão ou dor. E quando você solta o ar, você permite que junto com a saída do ar, esse ponto de tensão ou de dor se desfaça. Com o corpo já mais relaxado, observe se existe alguma parte ausente no seu corpo, que não estava no seu campo de consciência. E se não houver, tudo bem também. E respire fundo, trazendo a atenção toda para o seu corpo, simplesmente tomando consciência. Continue a sua respiração. Observe agora se tem algum sentimento ou sensação que se faça presente. E só observe.
Agora mais conectada com o seu corpo, com os seus pensamentos, mais consciente de si, presente, estar presente no aqui e agora, habitando o seu corpo, que é o que te dá a possibilidade de realizar tudo o que você tem para fazer na tua vida. Agradeça o seu corpo por ele ser esse canal de permissão, de ser essa contribuição de tantas possibilidades. Tome consciência novamente de como está o seu corpo, de como está a sua respiração. E agora, já conectada com o teu corpo, com a tua respiração, com o fluxo mais leve de pensamentos, consciente de você, do seu corpo, consciente da tua respiração, presente no aqui e agora. Como é que você se sente para fazer escolhas, para tomar decisões na sua vida que vão te levar para onde você quer? Observe se surge algo que possa colaborar para a sua decisão, aquela resposta que você estava querendo, aquela decisão que você precisa tomar e vir adiando, se você se sente segura o suficiente para fazer o que precisa ser feito. Só de fazer esse exercício com vocês eu já vou me sentindo um pouco mais relaxada, e às vezes para atingir um estado de relaxamento e presença exige treino. Então você pode guardar esse vídeo para fazer essa parte final do exercício todos os dias, principalmente quando você perceber que suas ervas daninhas ou danadinhas, né, essas crenças estão tomando conta, ou mesmo quando você não conseguir identificá-las, mas conseguir perceber que tem um incômodo muito grande, às vezes uma angústia, uma ansiedade, uma preocupação exacerbada, exagerada. Lembra de respirar, de se conectar com o teu corpo, com você. E se esse vídeo foi útil para você, colaborou, eu peço que você lembre de dar o seu like, de compartilhar com outra empreendedora. E é claro, nos vemos no próximo vídeo e gratidão!